Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados na Geral. A gente está falando sobre um caso da irmãzinha de 103 anos que foi excluída. Ela estava há 92 anos na igreja. Era chamada de mãe da igreja, mas começou a falar mal do pastor, discordar de algumas coisas e recebeu. Claro que nós achamos que isso é muito extremo, mas eu queria ouvir dos pastores aqui. Quais são os casos, se isso já aconteceu primeiro com vocês, ou vocês já viram algum caso desse? Porque eu acho que tem muito pastor que está nos assistindo agora que está passando maus bocados por aí e tem medo às vezes de excluir, de convidar alguém a se retirar. Mas até na Bíblia a gente vê gente, olha, tem gente que tem que, meu irmão, não tem jeito não. O cara sabe que está errado, sabe que está sendo constrangido pelo que o pastor prega, mas ele fica lá enchendo o saco da igreja, fica fofocando, e tem gente que tem que ser excluída. Em quais casos vocês entendem que deve-se ter esse tipo de atitude? Olha, André, o que a gente observa é que, como o pastor falou, é o estatuto da igreja. Cada igreja tem um tipo de trabalho, né? Vou botar para fora e o outro não coloca. Mas o caso desta mulher, ela tem uma palavra de peso. 92 anos dentro da igreja, ela se levanta quando o seu pastor... É uma anciã da igreja. É uma anciã da igreja. Quantas pessoas ela pode estar contaminando? Quantas pessoas ela pode estar tirando da presença de Deus por causa da sua influência de idade e tempo de igreja? O pastor pode ser até novo, chegou com uma novidade, uma pregação nova, porque hoje os pregadores estão se modernizando também, estão vindo com palavras mais brandas, não está vindo mais com aquelas palavras de peso, embora deveria sim trazer a verdade do evangelho, como tem a igreja que prega e as igrejas que não, vão deixar para lá, vão deixar disso. Ele tomou atitude, e tanto tomou atitude de botar lá para fora, e isso está repercutindo mal, mas quantas pessoas lá não contaminou? Ninguém está falando com o número de pessoas que saíram, pessoas que se levantou dentro da igreja contra o pastor, por causa dessa senhora. Claro, eu acho que existe o gabinete pastoral para sentar com ela e conversar, e explanar para ela a situação. Mas imagino eu que tenha acontecido, todo pastor em sã consciência, antes de excluir alguém, tem um procedimento de gabinete, de história de família. Não deu mesmo. Só lembrando, exclusão é o último recurso. É o último recurso, não é o primeiro nunca. Mas olha, o que mais os pastores estão reclamando aí, inclusive até eu gostei muito da posição do nosso advogado ali. Eu queria dizer que Jesus também ele é advogado e ele é juiz. O advogado não tem compromisso com a lei, o advogado tem compromisso com o cliente. Ele pode estar todo errado, o advogado vai defender ele. Jesus é assim também. Entendeu? Agora o juiz não, o juiz tem compromisso com a justiça, ele quer fazer justiça. Também Jesus é assim também, ele quer fazer justiça. Então, nós temos que entender isso aí. O que mais os pastores estão reclamando é que dá um cargo a uma pessoa dentro da igreja, dirigente dos jovens, ou das irmãs, ou coloca um pastor para dirigir uma igreja, e essa mesma pessoa que o pastor dá toda a autoridade, daqui a pouquinho está dividindo a igreja toda. Não quer respeitar a autoridade do pastor, faz a cabeça dos membros todos e sai para a esquina e funda outra igreja. Todos os pastores estão reclamando isso. É uma influência que a pessoa tem muito forte. E tem pastor que nem deixa muito pastor ficar muito tempo dentro da igreja, troca com medo disso, com medo da tal rebelião. E Jesus tem um jeito de resolver isso. E às vezes o jeito é fazendo o que aquele pastor fez, tirando aquela irmã da frente da obra, né? Colocando ela um pouquinho encostada. Me permita um adendo, eu quero dar aqui um exemplo prático. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu fui enviado para poder assumir uma igreja, mas eu era muito jovem, e eu era presbítero na ocasião. E lá tinha já um pastor local. E na primeira reunião que eu fui fazer com o ministério da igreja, ele se levantou e disse, olha, eu quero dizer para o senhor que o senhor veio para cá, para assumir a igreja como pastor da igreja, mas eu quero dizer que nada do que o senhor falar eu vou acatar. Porque eu tenho mais idade, eu tenho mais idade que o senhor, eclesiasticamente falando, eu estou acima do senhor. Mais tempo de crente, aí começou a dar a ficha corrida. Desse jeito eu só ouvi, e todos os obreiros ficaram me olhando como quem diz, o que ele vai fazer? Eu disse, perfeito, eu concordo que o senhor tem mais idade do que eu concordo que eclesiasticamente falando o senhor está acima de mim, eu concordo que o senhor tem mais anos de crente do que eu concordo que o senhor de fato é mais experiente do que eu, mas só discordo de uma coisa que o senhor esqueceu, disse o quê? Eu fui investir de autoridade para ser o seu pastor. A despeito da minha autoridade é maior do que a sua. É muito maior do que a sua. Então, cadê o secretário? Aqui, pastor, por favor, faz a cartinha dele, eu estou te mandando para a sede. E se alguém coaduna do mesmo pensamento que ele, por favor, fale agora, porque já vai acompanhando ele.
Porque eu não posso Coitado ter do meu lado... da sede, né? Mas como é que receber um rojão desse não é fácil, não. Como é que eu poderia não ter do meu lado alguém que logo de início já estava batendo de frente comigo, sem me conhecer, não sabia minha proposta de trabalho, não sabia nada. Nesse caso, eu convidei ele a tirar. Tipo um espírito de rebelião mesmo. Já estava dentro dele. Então tem gente que tem esse espírito, tem gente que, infelizmente, ele nunca está satisfeito com nada nem com ninguém. É o crítico. E permita-me parafrasear as palavras de Jesus. Na realidade, esse tipo de gente é igual pobre, sempre tereis convosco. Não tem jeito. Desde que o mundo é mundo, vai existir. O que a gente precisa ter é a consciência de estar no centro da vontade de Deus. Mais importa agradar a Deus do que a homens. Ponto final. Deixa eu ir para a próxima notícia. E nós temos um vídeo, como a gente tem falado para você durante os programas antenados, nós temos agora o WhatsApp da Rede Boas Novas, onde você pode mandar perguntas para o Antenados na Geral. A gente pede que você mande por vídeo. Só que faz um videozinho de selfie agora. E qualquer pergunta e dúvida que você tenha, curiosidade sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, sobre notícias do dia a dia, você pode fazer esse vídeo e mandar para o WhatsApp. E eu peço que você coloque o seu nome e a sua cidade e estado para a gente poder identificar no vídeo. Nós recebemos essa pergunta de um dos telespectadores. Veja só. E aí, fala pessoal do Antenados, André, pastores. Cara, tem uma pergunta aí para fazer para todos vocês. O que vocês acham da Baby ter voltado ao mundo secular, né? Segundo ela consultou a Deus, né? E através de um jejum de 80 dias, Deus disse que era para ela voltar no mundo secular. Então eu quero saber a resposta de vocês aí. Valeu aí, grande abraço. Olha, amigão, obrigado. Você pode, todo mundo participar do WhatsApp. Deixa eu só colocar e informar todos vocês e telespectadores do que acontece. A cantora e pastora Baby do Brasil se apresentou no Rock in Rio no último domingo, dia 20 de setembro, ao lado do ex-marido, parceiro musical Pepeu Gomes. E novamente destacou que sua incursão pelo mundo da música secular tem a permissão de Deus. Em entrevista recente, a popstora contou que jejuou antes de tomar a sua decisão. Abre aspas, fiz um jejum de 80 e poucos dias e fui para Nova York quando ele me ligou e falou: e aí, esse negócio está demorando muito, daqui a pouco as pessoas não vão acreditar. Foi quando eu recebi a resposta e disse: Pedro, Deus falou e a resposta é sim. E ele então comentou e retrucou e falou o seguinte para ela: então aperte o cinto. Disse a cantora ao site G1. A apresentação no festival de música teve um momento de emoção entre os ex-cônjuges e também trocaram juntos pela primeira vez depois de 27 anos, eles tocaram no mesmo palco. Ao entrar no palco, Baby do Brasil fez questão de lembrar a quem serve. Ela entrou apontando para cima, falando: a ele toda a honra e toda a glória no Rock in Rio. Disse a cantora. E aí eu quero perguntar, como é que os pastores entendem, né, essa questão de servos de Deus se apresentarem em Rock in Rio, em outros eventos, glorificando em nome de Jesus, estão levando a palavra de Deus ou não, e às vezes até usando o nome de, olha, Deus diz que sim, isso não é só da Baby, não, nós temos alguns cantores agora que têm falado, não, fiz isso aqui e Deus falou que eu tinha que ir para o mundo secular e cantar lá mesmo. Como é que vocês entendem primeiro essa questão de estar lá e estar aqui e de meter o nome de Deus no meio desse troço? André, a pergunta é polêmica e a resposta com certeza será mais polêmica ainda. Eu queria inicialmente responder, né, no bloco anterior o pastor Sérgio falou, né, que advogado não tem compromisso com a lei, tem compromisso com o cliente. Eu quero discordar dele publicamente, porque se o cliente entrar no meu escritório e eu perceber no cliente que não há nenhum amparo legal para o caso que ele pleiteia, eu não quero esse cliente. Porque antes de ter um compromisso com o cliente, eu tenho um compromisso com Deus e um outro com a lei. Bem, sabe o que é? Ele vai ter que ser julgado. Bom, fechado. Não, mas ele tem que ter um advogado. Não, mas tem que. Mas o advogado não é para falar que ele não. É para tentar amenizar o que ele fez dentro do amparo da lei. Ele vai ter que ter um advogado. Agora vamos na pergunta aqui exatamente. Olha só, o Velho Testamento é recheado de vários episódios onde pessoas falaram em nome de Deus e não era Deus que estava falando. Meu Deus. Desde a história de Moisés, isso sempre aconteceu desde que o mundo é mundo. Agora, o que eu queria deixar claro e lembrar para os nossos telespectadores é que Deus nos concedeu uma coisa chamada livre-arbítrio.
qualquer um pode falar em nome de Deus o que ele quiser. Ela, por exemplo, está dizendo aí que jejuou mais de 80 dias, que Deus falou. Isso é uma responsabilidade dela, porque ela tem livre-arbítrio e ela pode falar o que ela quiser. Agora, que ela lembre também, se você estiver ouvindo, alguém da família, pode falar literalmente, vai dar conta disso para Deus. Porque qualquer um aqui na terra que fala em nome de Deus, aquilo que Deus não mandou, sofre as consequências disso. Você consegue imaginar? Isso é uma grande responsabilidade de um pastor ao trazer a palavra. Então nós temos a boca de Deus que alertar. Boca. Agora, você já imaginou o apóstolo Paulo, né? Veio como Saulo, veio lá do mundão, veio para cá, se converteu, começou a falar em nome de Deus, daqui a pouco ele fala, olha, Deus mandou que eu volte a ser Saulo, que eu volte lá para onde eu estava. Você consegue imaginar um negócio desse? Deus mandou que eu volte a ser Saulo. Então, particularmente, olha só, eu me reservo no direito de duvidar dessa postura de um Deus que te tira do Egito, que te coloca na Canaã, prometida por ele, que te reveste, cobre com o sangue do Cordeiro, te reveste de porção dobrada do Espírito, unção sobrenatural, e depois ele te abraça e fala assim, eu quero que você volte lá para o Egito. Com raras exceções, eu discordo dela. Me permita uma observação dentro desse contexto. Você citou Paulo, aí eu fico lembrando que ele disse, todas as coisas me estão listas, mas nem todas me convém e não me deixarei dominar por nenhuma delas. Verdade. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aí a gente vai ver Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é isso? Aí o verso 2 ele vai dizer, e não vos conformeis com este mundo. Tomar a mesma forma. Isso, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, peraí. Aí o que eu faço, já que Deus me tirou de lá, me trouxe para a presença dele, me purificou, aí depois Deus muda de ideia. Não quero você mais aqui não. Volta lá agora com pretexto de evangelizar. Peraí, então para me ganhar o drogado, eu tenho que usar drogas? Como é que é esse negócio? Pastor, então eu tenho que tomar cuidado com isso. Mas vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta? Porque é um pouco isso mesmo, porque se é para evangelizar, vai cantar louvor no Rock in Rio, mas não foi o que foi cantado. Vamos para um rápido break, não, porque às vezes eu até entendo. Olha, convidaram aí um irmão aí para cantar os louvores no Rock in Rio. Vai dar um grande debate, mas meu irmão, vai lá e canta esses louvores lá agora. Pedir para cantar louvor, cantar Paralamas do Sucesso, Engenheiro, tem que entender que tipo de coisa vai fazer lá. Como é que é esse? Que cântico é esse? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já. Jericó!